O Japão tem sido assolado por um ciclo de inúmeras guerras civis e violência pelos últimos 70 anos. Numa manhã, nossa história começa no castelo de Nagoya. Aos 14 anos, Oda Nobunaga é chamado por seu retentor Tsunyoki. Ao acordar de uma soneca devido ao seu comportamento despreocupado e tendência a sempre dizer a verdade. Ele é desprezado por todos, constantemente usa problemas e aproveita oportunidades para alcançar seus objetivos. Para chegar à ilha de Tsushima, os dois cavalgam para o oeste. Eles encontram seus amigos lá, que estão preparando-se para arrastar para cima uma encomenda de um dos carrinhos que a equipe do cais está acumulando. Criando uma distração, o grupo arrasta para cima a encomenda de forma secreta. O jovem senhor e seu retentor deixam a ilha após receberem um símbolo de um dos amigos em agradecimento pela ajuda. Quando retornam ao castelo, o retentor mais velho, Hair Masahide, o confronta por ter o raro símbolo que Roku lhe deu há alguns dias. Evidentemente, seu irmão mais novo, Nabikatsu, vazou informações sobre ele. Felizmente para Nobunaga, seu irmão mais velho aparece e o tira da situação complicada. Mais tarde naquele dia, eles retornam a Tsushima para informar Roku que foram descobertos e devem parar o que estão fazendo. No entanto, Roku faz um último apelo para que ele os ajude. Antes que possam começar sua missão, um grupo de soldados não identificados chega e os ataca, deixando Nobunaga inconsciente. Takujinashu está lá quando Nobunaga abre a porta após acordar, informando que seus amigos foram capturados e que o navio que eles iriam arrastar para cima já zarpou. Nobunaga e Tsunyoki correm para o castelo de Furuatari, sem pensar duas vezes para implorar ao pai de Nobunaga, o senhor Nabuhide, para libertar seus amigos. Os ratos que estão arrastando para cima seus bens em Tsushima serão mortos, segundo Nabuhide. Ele faz um único disparo com um mosquete perto dos prisioneiros para sinalizar sua intenção. Nobunaga é informado que ele é seu herdeiro e não tem permissão para se associar com ladrões, repreendendo-o para não continuar amigo deles e que ele deve se matar. Roku ri, enquanto Nabuhide aconselha seu filho e informa ao senhor que ele nunca conheceu Nobunaga. Nobunaga tapa o mosquete com seu dedo justo quando Nabuhide está prestes a atirar, notificando seu pai que, se ele bloquear a ponta da arma, ela explodirá em seu rosto. Mas seu pai contesta sua determinação, alegando que Nobunaga também sofrerá danos. Nobunaga mantém sua determinação e tem uma expressão feroz no rosto. Ele expressa ao seu pai seu desejo de adquirir a si mesmo. Ele diz ao seu pai que prefere se machucar a ver seus amigos mortos. Ele argumenta que ratos podem prever quando um navio está prestes a afundar e que sua presença em um navio indica que ele está indo bem. O pai de Nobunaga é persuadido pelo discurso persuasivo de seu filho e ri da execução. Ele dá ao seu filho o mosquete como um presente e o designa para estar no comando dos ratos. Nobunaga cai de joelhos em choque depois que seu pai parte. Embora ele acreditasse que estava se matando, suas ações e palavras precipitadas e corajosas deram certo no final. É hora do casamento arranjado de Nobunaga. O monge anuncia seu noivado com a senhora Kichu, filha de Sedu Dawson, o que surpreende o jovem senhor, pois isso significa que seu sogro se tornará a víbora de Minopota. Nobunaga casa com a senhora Kichu mais tarde naquela noite. Takujinashu informa Nobunaga que Kichu é uma assassina. O monge revela que este não é o primeiro casamento de Kitu e que qualquer decisão que tomem será difícil para a família Oda. Nobunaga mais tarde encontra Kichi com sua acompanhante e a convida para um passeio. Os recém-casados chegam à cena e falam abertamente. Nobunaga diz a ela que sua morte provavelmente causará mais problemas para o clã Menu do que benefícios. Quando Kishu ouve isso, ela ergue sua espada para cortar sua própria garganta, mas Nobunaga a desarma, dizendo para ela não cometer suicídio só porque não conseguiu arrastar para cima ele. Ela deveria valorizar mais sua vida do que o que seu pai pensa dela. Antes que a noite termine, Nobunaga a adota como sua esposa legal, forjando um vínculo que será vantajoso para ambos os clãs. Nobunaga é confrontado por Tsuneoki, que solicita que ele visite seu pai doente. Nobunaga rebate que seu pai pode perder toda a motivação para lutar contra sua doença como resultado de sua visita. O pai de Nobunaga sucumbe à sua doença alguns meses depois. Nobunaga não vai ao funeral, pois sabia há algum tempo que estava em apuros. Ele tenta considerar como pode cuidar de seu povo agora que é o líder do clã. Mas como sua família desconhece seus pensamentos, eles são mais hostis em relação a ele, até mesmo seu irmão. Nobunaga é convidado para uma reunião privada com o pai de Kichu, Sedu Dawson. Ele descobre que Kichu foi criada em uma vila ninja e que a filha da víbora só foi revelada quando ela atingiu a maioridade. Nobunaga e Tsunyoki discutem sua estratégia para sobreviver à reunião, dando a Mitutashi, um dos retentores de Nobunaga, 600 soldados para comandar e protegê-lo. Yoshitatsu, irmão mais velho de Kichu, mais tarde envia a ela um kimono com um design de pavão como presente. O dia da conferência finalmente chega e tudo está preparado. Pela primeira vez, Nobunaga aparece na frente de Sedu Dawson. Nobunaga explica seus planos a ele e promete a Dawson que unir forças com ele será vantajoso. Hylen chama sua esposa Kishu, que está vestindo um kimono com um motivo de pavão. Yoshitetsu se levanta e repreende Kitu, informando-a que, como os pavões são inimigos naturais da víbora, eles representam desprezo. Ela efetivamente se pintou como adversária de seu pai, a víbora, no processo.
Nabanaga, que diz a Dawson que até seus oponentes admiram a víbora, já que o pavão está se curvando a ele, contesta a afirmação de Joshua Tatsu. A víbora fica impressionada pela habilidade de Nabanava de lidar com a situação. Hito avista um assassino por perto e rapidamente disfarça seu marido dançando para mantê-lo seguro. O assassino dispara flechas em Nabanaga, mas nem sempre o acerta. Yajitatsu envia suas tropas para atacar Nabanaga, mas o esquadrão de mosqueteiros de Tashi aparece na hora certa e frustra os esquemas da víbora. Quando a guerra termina, Nabanaga é tolerante. Nobunaga escreve cartas para seu irmão, desejando uma resposta e uma visita dele. Ele recebe uma nota em resposta perguntando se ele tem algum desejo de aniversário. O filho do senhor protetor de Uerre, que está buscando refúgio, chega ao seu castelo antes que ele possa responder. Nabanaga está obrigado a proteger a criança. O conflito continua por algum tempo, e chega a um impasse, então ele escreve para seu irmão Nabukatsu e pede ajuda. No entanto, o conflito continua e Nabukatsu não se comunicou com eles. No entanto, justo quando Nobunaga está prestes a recuar, seu irmão aparece e lhe dá a ajuda de que ele tão urgentemente precisa. Eles superam os traidores depois de terem seus soldados reforçados e assumem o controle do castelo de Kiasu como sua nova base de operações. Algumas semanas após o conflito, Nabanaga descobre que seu irmão mais jovem, Haitaka, foi arrastado para cima acidentalmente enquanto caçava. A ajuda de Nabanaga é solicitada enquanto Nabukatsu reúne seus guerreiros para prometer vingança. A ajuda nunca chegou, já que Nabanaga estava muito ocupado com seus deveres como chefe do clã e não tinha tempo para lidar com decisões emocionais. Um chefe de vila visita Kyosho algumas semanas depois e solicita a ajuda de Nabanaga. Nabukatsu decide erguer uma barricada ao redor da cidade depois de se cansar das ações de Nabanaga. Os aldeões temem ser invadidos ou pior, serem saqueados e expulsos do solo vivo. Começando com uma incursão na vila, as tropas de Nabukatsu roubam seus estoques de alimentos e colheita agrícola. Nabanaga aparece e comanda as guerreiras de Nabukatsu a fugir, mas os soldados avançam para arrastar para cima ele. Nabanaga deve repelir o exército de 18.000 homens de Nabukatsu com apenas 700 tropas. Os guerreiros de Nobunaga avançam em resposta à liderança inspiradora de Tsunyoki. Nabanaga está envolvido em combate com Midetomu, um dos serviçais de Nabukatsu, enquanto isso. Eles não confiariam em alguém como ele para defender Uerre. Então, colocando seus sentimentos de lado, Nabanaga enfrenta o Retentor em seu segundo duelo e o arrasta para cima. Os soldados inimigos se dispersam e deixam o campo de batalha quando Michitomo morre. Assim que avista seu irmão Nabukatsu, ele avança segurando uma lâmina em uma mão. Nabanaga grita e desafia-os a parar de agir como rivais, mas seu irmão continua avançando. Antes que Nabikatsu possa se aproximar, no entanto, Tashi lança lanças em sua direção geral, assustando o cavalo o suficiente para derrubar o senhor descontente dele, para que Nabanaga possa prendê-lo, sua mãe e os mais pobres Nabanaga a comutar sua punição. No entanto, Nabanaga já havia dado alguma consideração às escolhas de seu irmão e decide agir no melhor interesse do clã. Ele então continua a perdoá-lo por todas as suas transgressões. Mais tarde, Nabanaga pergunta sobre o estado emocional de Kito. Ela deixa o palácio no meio da noite depois de admitir que não se sente confortável estando com ele e argumentando que Kitsuno é muito mais adequada para ser sua noiva. Alguns dias depois, a mulher por quem Nabanaga está apaixonado, Kitsuno, aparece no castelo e revela que Kitu a solicitou para ser a concubina de Nabanagas, já que o clã precisa de herdeiros. A infertilidade de Kito é uma preocupação para o seu futuro. Tsunyoki inesperadamente se torna capturado nem mesmo uma semana após a chegada de Katsuno, como Shibata Katsui, um dos retentores de Nabanaga, diz a eles que eles estavam esperando por ele. Quando Nabukatsu aparece, ele diz a ele que eles ainda não arrastaram para cima a cabeça de Tsunyoki e o convida para vir e vê-la. Quando confrontado por Nabanaga, seu irmão Nabikatsu responde questionando por que ele pulou os funerais de ambos, seus pai e irmão falecidos. Nabanaga responde que estava simplesmente seguindo a direção de seu pai como o senhor do clã. Mas a explicação instiga seu irmão furioso. Ele ataca Nabanaga com sua katana, acusando-o de roubar dele sua honra de guerreiro ao poupá-lo de qualquer punição. Mas Nabanaga rebate que ele não deveria perecer por cometer um erro. À medida que suas espadas colidem, Nabikatsu repreende seu irmão por condená-lo a uma vida de humilhação como um traidor. Nabanagas então é feito furioso por Nabukatsu ao informá-lo que Tsuneuki faleceu. Nabanaga se enfurece com isso e arrasta para cima Nabukatsu com seu tanto. Tsunyoki e Shibata então aparecem. Nabukatsu quer que Nabanaga assuma a responsabilidade por tudo antes de falecer. Shibata então descreve o que aconteceu e por que Nabikatsu decidiu arrastar para cima a si mesmo em vez de viver em paz para Nabanaga. Kitsuno deu à luz ao primeiro filho de Nabanaga, Nabitada, um ano depois. Um monge errante chega ao castelo numa tarde e oferece a Nabanaga seus produtos únicos. Um dos produtos é um incensário para alívio de estresse. Nabanaga desmaia após respirar a fumaça. Tashi intercepta o monge enquanto ele se prepara para atacar e o enfrenta numa luta. Ele mata o monge acidentalmente em seu esforço para aprender as motivações do monge. No dia seguinte, Tashi descreve o que aconteceu para Nabanaga enquanto exibe um grampo de cabelo como a arma do monge Tashi.
No entanto, parte do castelo voluntariamente depois de discutir sobre a falta de evidências, a fim de impedir Nabanaga de assumir a responsabilidade pela morte. Takujin informa a Nabanaga que as afirmações de Tashi podem ser precisas, e que o menino Shiba Yashikane, a quem Nabanaga havia salvo anteriormente, é o traidor. Quando Nabanaga aborda o Senhor Protetor, ele subsequentemente confessa ao crime. O shogunato recebe a expulsão e exige que Nabanaga se defenda pessoalmente. Então, a fim de solicitar uma reunião com o Shogun, Nabanaga viaja para a capital com seus guardas encapuzados, mas tudo o que encontram são assassinos na estrada. Um grupo de assassinos aparece da rua e os encurrala assim que lhes é concedida uma audiência. O guarda encapuzado impede que os assassinos avancem enquanto eles avançam para a armadilha. Nabanaga parece estar em apuros enquanto os assassinos o cercam, mas então a Kauzente Kito reaparece e o salva. Os assassinos são tratados de forma expedita, e a maré é virada pela morte deles enquanto Nobunaga reconhece sua habilidade e estende um convite para que ela se junte aos seus guardas. Kichen anuncia que seu nome agora é Hijuru. A festa deixa a cidade e retorna à sua base. Imogawa Yashimoto, um general que tem se preparado para invadir Ori por algum tempo, é a fonte de toda a conspiração que se materializou desde que partiram para a capital. Hijiju relata a Nabanaga que ela viu 10.000 soldados em Makawa alguns dias antes da invasão. A fim de enganar seus inimigos, fazendo-os pensar que ele tem um exército maior, Nabanaga e suas tropas se reúnem no templo Zenchaoji e erguem bandeiras. Himagawa atualmente possui 40.000 tropas à sua disposição, segundo Hyajiro, mas Nabanaga está adamantino que, combinando suas forças sobreviventes, eles podem superar seus adversários. As fortalezas do portão foram perdidas para o poderoso poder de Himagawa, enquanto Nabanaga se afasta. Sunyoki solicita a assistência de Free Injuru na localização de seu senhor. Mais tarde, Tashi descobre Nabanaga se preparando para realizar seppuku como um sacrifício para salvar seu povo no santuário de Yatsuda. Tashi não percebe isso e declara que está disposto a dar sua vida para salvar seu mestre. Quando Sunyoki, Hyajiro e eventualmente os homens de Shabata chegam, eles instam Nabanaga a continuar lutando contra o inimigo apesar da impossibilidade de prevalecer, porque cada um deles estava preparado para oferecer suas vidas ao serviço de Nabanaga. À medida que a chuva estava prestes a cair, Nabanaga recobra sua compostura ao perceber que a sorte estava do seu lado. Em vez de realizar seu plano de se oferecer como sacrifício, ele ordena que suas tropas avancem inabalavelmente em direção ao acampamento de Imogawa, onde os soldados deste último haviam se tornado complacentes devido à chuva e haviam se sentado para descansar. Todos são pegos desprevenidos pelo ataque, incluindo os guardas de Himagawa, e os adversários são rapidamente derrotados. Um dos eventos mais significativos que representa o primeiro movimento de Nobunaga em direção à unificação do reino como sua vitória sobre Yamagawa. Chegamos ao fim do recap do anime Kochoki. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse anime é 6 de 10. Comente sua nota que eu darei coração, assiste esse vídeo aí.